E hoje eu venho falar sobre um tema que tem me pedido bastante aqui, alguns inscritos aqui no canal, que é sobre perfis de riscos. Se eu sou uma pessoa que tem aversão a risco, eu quero investimento de baixo risco, quais são os investimentos? Se eu quero investimento com um nível mais moderado, qual é o investimento? Então eu vou falar aqui quais são alguns dos investimentos de baixo, médio e alto risco, os principais que existem, e falar rapidamente sobre cada um deles para que você possa entender. Vou começar falando aqui sobre investimentos de baixo risco. Os investimentos que têm um risco menor atualmente são, alguns deles estão Tesouro Direto, LCIs e CDBs. Vou falar sobre cada um deles. Primeiro, o Tesouro Direto basicamente é você emprestar dinheiro para o governo. E quem garante o seu investimento é o próprio governo federal. Por quê? Porque o governo, ele normalmente, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, nos principais, até os países desenvolvidos, os governos eles gastam mais do que arrecadam em impostos. Então, se eles gastam mais, eles precisam de dinheiro emprestado. Então, geralmente, investidores, você, investidores internacionais, acabam emprestando dinheiro e o governo garante o pagamento com juros, certo? E o tanto de juros que o governo brasileiro paga é conhecido como a taxa Selic. Então, a taxa Selic é um referencial para todos os outros investimentos no país. Prestar dinheiro para o governo é considerado o investimento mais seguro. Então, a partir dele é que todos os outros investimentos se baseiam, até mesmo bancos, na hora de emprestar dinheiro. Ele vai pensar, por exemplo, se a taxa Selic está dando 6%, então o banco ele vai emprestar para você a uma taxa muito maior que 6%, para compensar o risco que é emprestar para você. Se o banco pode emprestar para o governo e ter um rendimento garantido de 6%, por que ele ia emprestar para você por menos de 6%? Entendeu a lógica aí? Em segundo lugar, eu vou falar de CDB. CDB é o que? É você emprestar dinheiro para um banco, tá? Para você emprestar dinheiro para o banco e ele pode emprestar para outras pessoas e aferir juros, e assim é que o banco vai lucrar, tá? CDBs, LCIs também é um empréstimo que você faz a um banco, mas o banco vai financiar atividades imobiliárias, o LCI você empresta e o banco compra um imóvel, certo? E aquela pessoa que financiou vai ficar pagando as parcelas para o banco. Mas no caso do LCI, o lastro é o próprio imóvel, certo? Se o devedor não conseguir pagar a dívida dele, então o banco vai leiloar, vai vender o imóvel e esse dinheiro será devolvido, E além disso, CDBs e LCIs são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É uma instituição privada brasileira que garante o dinheiro, a devolução do dinheiro do investidor, pessoa física, até no máximo um investimento de R$200 mil por CPF, Até ano passado, essa garantia era de R$200 mil por banco, Então muitas pessoas dividiam investimentos LCIs e CDBs em vários bancos diferentes, 200 mil em cada, e esse ano isso aí acabou, Agora é 200 mil por CPF, é o máximo que o Fundo Garantidor de Crédito ele vai garantir, tá? Então esses são os investimentos de mais baixo risco, Existem outros, mas eu estou falando aqui dos principais. Agora vamos falar de médio risco, uma pessoa que já quer ter uma exposição um pouco maior, de risco, mas quer ter uma rentabilidade um pouco maior. Eu vou destacar aqui ações e fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos que adquirem imóveis, certo? E grandes empreendimentos como prédios comerciais, galpões logísticos, shopping centers, certo? E esses imóveis, eles geram aluguel, tá? E esse aluguel é distribuído para os cotistas do fundo, daquele fundo imobiliário. Então você vai receber o aluguel de acordo com a participação que você tem naquele fundo, tá? Então, eu considero um investimento de médio risco porque é um investimento em que você tem ali um lastro real de um imóvel, Você não pode simplesmente perder todo o seu investimento. Isso não vai acontecer, tá? Se o imóvel for perdido por alguma catástrofe, um desastre natural, certo? O que acontece? Geralmente esses imóveis têm seguro, e o seguro vai ressarcir os cotistas e vai reembolsar, de acordo com o valor investido, certo? O que pode acontecer é uma queda nos rendimentos, Uma queda nos rendimentos devido a períodos da economia em que o setor comercial, logístico não está indo tão bem, o residencial está indo um pouco melhor. Então o ideal é você diversificar seus investimentos, Você ter fundos imobiliários residenciais,
comerciais, né, industriais, educacionais, né, tem também fundos imobiliários que investem em faculdades, universidades, e diversificar também por região do Brasil, porque às vezes uma região, você vê o exemplo aí do Rio de Janeiro, né, que está passando por uma grande crise, então os imóveis lá no Rio de Janeiro estão sofrendo com essa crise, né? Então o importante é você tentar diversificar o máximo possível o seu investimento para diminuir mais o seu risco, tá bom? Então falamos de fundos imobiliários e também ações. As ações de médio risco, de médio para baixo risco, são ações de boas empresas, né? Empresas que já estão bem consolidadas no mercado. E como é que você vai saber se uma empresa ela é boa? Analisando os balanços da empresa, né? Se ela já tem um histórico de bons balanços, lucros crescentes, de endividamento baixo, né? Então ela é uma empresa muito mais segura do que a empresa que está começando agora, que é chamada de startup, certo? Então, o que acontece? Essas empresas que já estão bem consolidadas, elas não vão ter um potencial tão grande de crescimento, né? Você não vai ter um potencial tão grande de ganhos, mas você vai ter uma segurança maior, né, do seu investimento, né? E vai ter um retorno, muito provavelmente, pode ser até acima do Tesouro Direto, né? Um investimento através de ações de boas empresas. E também tem empresas, aquelas empresas que distribuem altos dividendos. O que quer dizer? O que quer dizer que uma empresa está distribuindo altos dividendos, né? Dividendos é a participação dos lucros da empresa, né? Algumas empresas chegam a distribuir quase 100% do lucro dela para os acionistas, né? Ou seja, ela não investe nada, ela só pega o lucro e distribui. Por que em algumas empresas tem esse perfil? Porque elas já cresceram o máximo que elas podem, elas não têm por que estar investindo mais em infraestrutura, e elas têm um monopólio, às vezes, de uma região, por exemplo, empresas elétricas, né, que o governo garante o monopólio daquela empresa, só ela pode distribuir energia para uma determinada região. Então, como não vai ter concorrente, então às vezes ela não investe para crescer, porque não é do interesse dela, né? Então ela vai pegar tudo que ela recebe e vai distribuir em forma de dividendos, tá certo? Então, empresas do setor elétrico são um exemplo, né? Então, é isso em termos de investimentos de médio risco. Agora, investimento de alto risco. Bom, o investimento que tem o risco mais elevado de todos, sem sombra de dúvida, é aquele investimento que você não sabe o que é. Que você simplesmente, porque o preço está subindo, você investe naquilo. Isso é muito arriscado, né? Porque você está dando tiro no escuro. É a mesma coisa que você jogar na loteria, certo? Você pode ganhar, mas também pode perder do mesmo jeito. Então é 50-50, certo? Então é altamente arriscado. Esse é o investimento mais arriscado que existe. Você não pode investir em nada, tá? Nada, só porque o preço está subindo. Porque a tendência quando isso acontece é logo depois que você compra, a ação cai ou o investimento cai e você perde, certo? Porque você está seguindo a manada, né? A maioria das pessoas são assim, elas compram quando a coisa está subindo. E a minoria que ganha dinheiro, essa que é a verdade. Então eu vou destacar isso aqui como um investimento mais arriscado, aquilo que você não conhece. Você sempre tem que pesquisar a fundo para saber pelo menos o que é que você está investindo, você saber explicar para outra pessoa de forma clara o que é aquilo que você está fazendo. Se você não souber explicar, então desiste, sai desse investimento, tá? Então, alto risco, eu vou destacar aqui, primeiro, alto risco são ações de empresas que estão começando, startups, small caps, tá? São empresas que estão começando agora, elas não têm nenhum histórico, mas elas têm um grande potencial de crescimento. Certo? Então elas podem vingar ou não. Se elas vingarem, você vai ter um retorno expressivo, tá? Se elas não derem certo, você vai perder todo o seu investimento. Simples assim, tá? É recomendável até que você invista pequenos valores, né? Mas não entre com grande parte do seu patrimônio em investimentos muito arriscados, tá bom? E vou destacar também como alto risco criptomoedas, certo? Que é um ramo novo de investimento que surgiu, né? São criptoativos, moedas virtuais como Bitcoin, Ethereum, Ripple e outras aí, que tem alto risco, mas quando eu falo alto risco é o que? Uma volatilidade muito grande, ou seja, o preço sobe e desce muito rápido, né? E eu gosto de pensar que isso acontece, por quê? Porque eles estão muito no estágio embrionário ainda. Mas eu particularmente acredito muito nos potenciais das criptomoedas. Eu tenho certeza que no futuro próximo, não agora, né, porque elas estão no estágio embrionário ainda, mas nas próximas décadas, elas vão substituir as moedas criadas pelo governo, né, e todas as relações econômicas entre as pessoas no futuro vão ser descentralizadas, né, as pessoas vão trocar de pessoa para pessoa, né, através de criptomoedas, que é muito mais rápido, eficiente, seguro
e você não corre o risco da sua riqueza ser roubada, nem por governo, nem por terceiros. Então, realmente é uma revolução que está acontecendo e que futuramente vai se consolidar. Mas nesse momento, como ainda está muito embrionário, ainda existe uma oscilação muito grande e ainda é um pouco incerto qual vai ser a moeda dominante. Até o momento, a Bitcoin é a moeda mais popular, mais conhecida e é a moeda principal que atrai mais investidores, né? Mas o futuro é incerto de qual vai ser a moeda que vai se consolidar aí. Né? É igual o WhatsApp e o Telegram. Eu vi uma comparação no YouTube aí que achei bem interessante. O Telegram, por si só, ele é melhor que o WhatsApp. A tecnologia é melhor do Telegram, mas as pessoas usam mais o WhatsApp. Por quê? Porque é mais conhecido. Então, as coisas, seja lá o que for, elas não têm valor em si mesmas. Elas têm o valor que as pessoas dão para aquilo. Então, o valor ele é subjetivo. Tá certo? Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ajudou, dá um like. Se não ajudou, dá um dislike também. Fique à vontade. Se tiver alguma dúvida ou então alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários abaixo. Valeu, abraço, até mais.